Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos discutindo o livro de Romanos, na verdade, a carta de Paulo aos Romanos. Nós já passamos da metade da carta, em verdade, nós já estamos chegando ao final dela. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Paulo começa a tratar mais profundamente de um tema que já havia sido discutido e que, em verdade, era bastante discutido entre os judeus e também entre os gentios, mas principalmente entre os judeus. Por que isso? Porque ele está falando dos dois caminhos possíveis para a salvação. Existia um caminho, que era o caminho inicial, o caminho que foi identificado por Deus na antiga aliança e que estava nas leis, que estava na Torá, a antiga legislação que os judeus estariam obedecendo, observando e levando em consideração. Então, os judeus romanos, agora eles estão frente a duas possibilidades. Paulo está explicando para esses judeus romanos que, por um lado, existia a fé, e lá em Levítico 18:5, ele explica esta possibilidade. Ele diz assim, diz esta passagem assim: os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Então preste atenção aqui, meu amado. Existia uma saída, existia uma salvação, existia um caminho? Sim. Qual era esse caminho? Antigamente, o caminho era exatamente o caminho da lei. Entretanto, olha o que Levítico diz. Vai guardar os estatutos e os juízos? Sim. E se cumprir, o homem viverá por eles, pela lei. Ou seja, em cumprindo a lei, vive-se pela lei. O que acontece é que ninguém conseguiu cumprir perfeitamente. Ninguém fez isso. Ninguém teve competência, capacidade, ninguém teve possibilidade de cumprir perfeitamente a lei. Tanto isto é que Deus então mostra um outro caminho. Ele traz salvação para o homem não pela lei, mas por Cristo. Quem é este Cristo? E agora Paulo começa a explicar para esses judeus, para esses romanos. Ele começa a explicar o seguinte: Cristo era a meta que a lei visava. Então a lei tinha um objetivo, a lei tinha uma meta a atingir, a cumprir. Esta meta era Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, em verdade, ele veio cumprir esta lei, porque só ele tinha capacidade, só ele tinha competência, só ele foi perfeito o suficiente para cumprir a lei. Então, Jesus, ele era a justiça, a gente já viu isso, a gente já falou isso em algumas oportunidades, a gente já teve a possibilidade de explicar que justo é Jesus. Todos os outros são justificados, é diferente. Uma coisa é você ser justo por si só, e Jesus era justo por si só. Outra coisa é você ser justificado. O que é ser justificado? Ser justificado significa que você é colocado numa posição de justiça, mas você não é este ser justo. Você é colocado ali. Então, o que acontece quando Jesus vem? Jesus encarna a justiça. Ele veio trazer a justiça, porque ele é justiça. E quando ele faz isso, ele executa a lei. Quando ele executa a lei,
fazendo-se sacrifício por nós, fazendo-se expiação dos pecados por nós. Então, tudo aquilo que foi explicado, tudo aquilo que estava escrito na lei, tudo aquilo que foi previsto para a salvação, Jesus encarna. Jesus ele vai realizar de forma perfeita. Então, ele executa esta lei. Existiam dois caminhos? Existiam dois caminhos. Existia o caminho da lei, que ninguém conseguia cumprir, e existe então agora o caminho da fé. Por que esse caminho da fé? Porque se eu não consigo cumprir o caminho da lei, então alguém vem, cumpre esta lei, executa esta lei, e aí ele, encarnação de justiça, ele substitui esta lei por uma outra aliança. Que aliança seria essa? A aliança da fé. Isso significa dizer que se eu tenho fé naquele que cumpriu a aliança antiga, aquele que cumpriu a lei e que pagou o preço que era exigido para a justificação, para o perdão, pagou o preço que era, em verdade, a condenação, e ele foi morto na cruz por conta dos nossos pecados, ou seja, ele respondeu, ele expiou os nossos pecados, então ele executa a lei e quando ele faz isso, ele substitui, ele traz uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A aliança da fé. Então, qual é a fé que eu tenho que demonstrar? Eu preciso demonstrar a minha fé através de uma confissão. Qual é esta confissão? A confissão é esta. A confissão é de que Jesus é Senhor. Jesus veio em carne, realizou tudo que a lei determinava para realizar, pagou os meus pecados, colocou na cruz todo o pecado e ali ele pagou como expiação com a sua vida, com o seu sangue, pelos meus pecados. Então, quando eu confesso que Jesus é Senhor, que Jesus veio para me salvar disso tudo, desse pecado todo, desta condenação toda, eu estou professando esta fé e, portanto, eu tenho aberto agora um caminho para a salvação. Não pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E Paulo diz mais. Olha só, confirmar isso tudo que nós explicamos agora. Diz ali, ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esta é a nossa confissão. Porque uma vez morto, realizado aquilo que devia ser realizado, cumprida toda a lei, cumprido tudo aquilo que ficou determinado a ser cumprido, paga a dívida, Jesus morto, ele foi agora ressurreto. Ele ressuscita dentre os mortos, porque ele foi fazer a missão dele lá entre os mortos, os que morreram antes, morreram na fé, né? Então ele foi até lá, ele foi ressuscitado. E agora, meu amado, ele está aonde? Ele está à direita de Deus Pai. Porque ele subiu. Ele está lá para me defender, para te defender. Olha lá, ele diz mais: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você já fez isso. Você fez isso no momento em que você confessou Jesus, você se torna um salvo, você se torna uma nova pessoa. E agora a obra na tua vida começa a ser feita no sentido de que você pode se tornar cada vez mais parecido com Cristo. De fé em fé, nós vamos nos assemelhando cada vez mais com Cristo, até o momento final, o momento de perfeição. Todo aquele que nele crer
não será confundido, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a confissão que nós fizemos. Este detalhe, este passo que foi tão importante na nossa vida e que é tão simples de fazer, isto é o que faz diferença entre estar vivo e estar salvo, porque nós estamos salvos e somos vivos para a eternidade. Muito bem, uma vez que Paulo termina esta explanação toda, uma vez que Paulo conclui esta explicação toda que ele estava vindo, que ele estava fazendo durante todo o livro, né, toda a sua carta, chega um momento em que ele começa a falar do seu trabalho, do seu ministério. Algumas pessoas dizem que para ser apóstolo precisava ser isso, aquilo, etc. Tinha que ter visto Jesus, tinha que ter andado com Jesus, enfim, estas coisas todas. Paulo, ele tem uma visão um pouquinho diferente. Paulo entende o ministério de apostolado muito próximo ao ministério de evangelista. Então, para ele, o que era um apóstolo? O que é um evangelista? Então, para ele, apóstolo é um embaixador. O que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa que fala em nome de outra. Então, por exemplo, todas as nações, todos os países, eles têm embaixadores junto a outras nações, a outros países. Então, por exemplo, o Brasil tem embaixadores em Israel? Tem. O Brasil tem embaixadores nos Estados Unidos? Tem. O Brasil tem embaixadores nos países da Europa? Sim. Nos países da África? Sim. Então, o Brasil se vê representar por pessoas que foram autorizadas, que foram enviadas, que estão ali para fazer este contato, aquela mensagem que é necessária entre uma nação e outra? Sim. Então, isso é um embaixador. Paulo se entendia como um embaixador de Cristo. Como assim? Paulo se entendia, ele se via, ele se enxergava como um evangelista, como um apóstolo, porque ele foi chamado no caminho de Damasco. Você lembra esta história? Quando ele estava indo perseguir os cristãos, ele foi chamado. E aí lhe foi dito, Jesus aparece a ele, fala com ele, o Espírito Santo está com ele e fala que agora ele tem uma outra missão. Ele vai ser mandado em alguns lugares para falar a mensagem. Que mensagem é esta? É a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação, é a mensagem da fé. Então, ser um apóstolo é ser um embaixador, é ser alguém que é enviado até um determinado local e que fala com autoridade. Paulo tinha autoridade dada por Deus para falar a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da fé, ou seja, as boas novas. Ele foi enviado e ele estava autorizado. Significa que ele tem agora autoridade para falar a mensagem. Isso é importante. Isso é importante. Importante é nós sabermos que se nós temos um ministério, se nós formos escolhidos para enviar mensagem, para transmitir uma mensagem, isto significa que nós temos essa autoridade de falar a mensagem. Tá? E ele explica o seguinte, quando uma pessoa vai crer em Jesus? Quando ela ouvir falar de Jesus. Então, ela ouve falar de Jesus e ela, então, crê em Jesus. Portanto,
crer em Jesus está vinculado, está atrelado, está ligado ao fato de que alguém falou de Jesus. Mas como é que alguém vai falar de Jesus? Como é que alguém vai ouvir sobre Jesus se ninguém falar? Então eu tenho que ter uma pessoa para falar. Se tem uma pessoa para falar, é porque esta pessoa foi enviada. Então esse é o raciocínio de Paulo. Paulo entende que, primeiro, tem que ter alguém enviado com autoridade. Esta pessoa tem que ir até o lugar e tem que falar. Ora, uma vez que ele fala, alguém escuta. Quando ele escuta, ele crê. Então, estes os passos, né, que são característicos de um apóstolo, de um embaixador, de um evangelista. O evangelho, desta maneira, ele foi levado a todos os lugares. Sempre que os evangelistas, os apóstolos, todos aqueles que eram enviados por Deus para falar a mensagem da cruz, para levar a mensagem de Cristo, eles iam em uma comunidade judaica. Então eles chegavam nos lugares, a primeira coisa que eles faziam era procurar uma comunidade judaica. Quando eles chegavam ali na sinagoga, ele começava a falar sobre Jesus. Agora olha que coisa interessante. Os judeus ouviam, porque tinha quem falasse. Tinha quem falasse, porque Deus havia mandado alguém. Então, Deus mandou, a pessoa foi, a pessoa falou e os judeus ouviram. Está faltando o que aqui? Está faltando crer. Mas os judeus não creram. Os judeus não obedeceram. Então, agora nós temos uma outra discussão. Paulo começa a discutir uma outra questão conosco, né? Os judeus não ouviram, mas tinha quem falasse. Tinha quem falasse. Eles não obedeceram. Quando eles foram até os judeus não ouviram, então eles começaram a falar para os gentios. E os gentios ouviram. Então, o que está acontecendo? Alguém foi mandado com autoridade, alguém fez a obra, alguém falou, duas classes de pessoas ouviram, os judeus e os gentios. Destes dois, quem acreditou? O gentio. Então, esta é a próxima discussão de Paulo agora. Então, vejamos lá como ele vai tratar. Paulo, ele não entende por que os judeus não acreditaram, obedeceram. Ele não entende por que esta libertação não é a primeira que os judeus passam. Não é a primeira libertação pela qual eles passam. Olha lá, Paulo lembra que os judeus eles estavam escravos, eles estavam cativos no Egito. Deus levanta Moisés e Moisés liberta o povo do Egito. Por obra e graça, misericórdia de Deus. O amor de Deus fez com que Moisés fosse e fizesse o que ele tinha que fazer, porque Deus assim determinou. Depois o povo liberto foi até a sua terra, entrou na sua terra, conquistou a sua terra, mas começou a ser desobediente e idólatra. Deus manda os assírios e os assírios conquistam o reino do norte chamado Israel, porque eles já tinham, se dividido. Mesmo assim, o reino do sul não toma jeito, continua idolatrando, continua desobedecendo. Deus manda os babilônios e os babilônios conquistam o reino do sul, conquistam Judá, a Judéia, né? Então, o que acontece agora é que, de novo, o povo fica cativo. O povo fica cativo na Babilônia. Até que chegue um governante, um poderoso, de nome Ciro, e Deus manda a Ciro que ele libertasse o seu povo. Então veja, Moisés, ele está aqui
simbolizando um libertador? Sim, do Egito. Ciro está simbolizando um libertador? Sim, da Babilônia. O que estava acontecendo agora? Deus estava mandando a maior das libertações, a maior das salvações, muito maior do que libertar do Egito, muito maior do que libertar da Babilônia. É libertar do pecado, é libertar deste mundo, é trazer uma oportunidade de vida eterna, de salvação. Quem estava fazendo isso? O verdadeiro libertador, Cristo. A mais perfeita, completa libertação não foi feita por Moisés, não foi feita por Ciro, foi feita por Jesus, Jesus Cristo. Este, o Messias, que eles já sabiam que viria e que eles já sabiam que ia acontecer, mas eles não deram bola para isso, eles não ouviram, eles não acreditaram, eles não obedeceram. Então, Paulo relembra os judeus que eles já tiveram nessa posição, eles já foram libertados uma vez do Egito, eles já foram libertados segunda vez da Babilônia, mas agora era uma libertação perfeita e única. Não havia necessidade ou não haverá necessidade de mais nenhuma. Cristo é o perfeito libertador, o perfeito salvador. E eles não estavam ouvindo. A rebeldia de Israel era uma rebeldia que Paulo diz, ok, você não precisa ficar preocupado, e agora Israel, porque os gentios obedeciam, os gentios ouviam, os gentios se salvam. E agora Israel. Amado, Israel é povo de Deus. Deus não vai deixar Israel se perder. Haveria um remanescente, haveria aquele judeu que ouviria. Então, veja, a rebeldia de Israel, segundo Paulo, segundo as Escrituras, segundo tudo aquilo que os profetas trouxeram no Velho Testamento, e todos os do Novo Testamento dizem, né, disseram e dizem ainda na palavra, porque é viva, a palavra é atual. Haverá um remanescente? Sim, parte dele vai se salvar. E ele vai levar em consideração algumas passagens para que as pessoas entendessem isso. Veja, lá em Isaías, ele retoma Isaías, ele diz o seguinte: o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Opa, então é plano do Senhor? É, se acalma, é plano do Senhor. Olha lá em Deuteronômio, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Este até o dia de hoje, meu amado, é atual. Ele não é só lá atrás, na época do Deuteronômio com Moisés, é palavra viva. Portanto, existe ainda coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque hoje é o dia de hoje. E amanhã esta palavra se renovará, e depois de amanhã também. Portanto, um remanescente será fiel a Deus. Olha lá, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isto aconteceu. Só que esta cegueira, esta surdez, este embotamento de entendimento, esta falta de entendimento, ela não é definitiva. É isso que eu quero dizer para vocês e é isso que Paulo está explicando aqui. A cegueira é temporária, mas para aqueles que ainda crerão, né, a cegueira vai se afastar, a surdez vai se afastar, o embotamento do espírito vai se afastar. Deus está provocando ciúmes em Israel. E alguns vão reagir
pelo coração, alguns vão reagir por este ciúme e vão voltar-se novamente. Deus, esse remanescente ele está previsto, ele está programado, ele está profetizado. O remanescente são as primícias do Israel, estes que já creram, como Paulo. Paulo é um remanescente. Paulo é, Pedro é, todos os apóstolos judeus eram remanescentes, tá? Mas estes são primícias. São as primeiras ofertas, são os primeiros que virão e que crerão em Cristo. Então, para Israel, ainda é, para os judeus, ainda é tempo, ainda haverá tempo, ainda nós temos tempo para que eles possam se integrar, né, nessa irmandade que foi iniciada e que os gentios já fazem parte, eu e você já fazemos parte. Paulo explica, ele usa para entender esta primícia, para entender esta profecia, Paulo usa uma parábola de oliveira. Eu acho que o amado já ouviu falar de enxerto. O que é um enxerto? Um enxerto eu coloco uma planta, eu pego uma planta silvestre, uma planta natural, uma planta forte, e eu faço então um cultivo deste vegetal e pego um brotinho, que é um brotinho cultivado, e eu enxerto esse broto cultivado, melhorado, eu enxerto isso numa planta silvestre. Isto é um enxerto. Um enxerto, muitas vezes nós já ouvimos falar e até, de repente, o amado já fez um enxerto. Eu mesma já fiz enxerto na vida. Tá? Então a gente faz assim. Lá existia uma maneira invertida de fazer enxerto. Eu não pego um broto cultivado e coloco esse broto cultivado na planta silvestre. Não, eles fazem invertido. Quando eles querem dar uma, como é que a gente pode dizer, dar um gás, dar aquela reativada na planta, eles invertem o processo. Então, não só na Palestina, não só naquela região, os romanos também faziam um enxerto invertido. O que eles faziam? Eles pegavam um enxerto silvestre e colocavam este enxerto silvestre, faziam esse enxerto, esse brotinho ficava numa fruteira, né, numa árvore ou num vegetal cultivado. Isto significava que aquele vegetal ele tinha um renovo, ele tinha uma reativação, ele revigorava a planta. Né? E eles faziam isso com oliveiras. Então, Paulo lembra desta parábola, ele está usando isso como uma parábola. Então, vamos explicar aqui. O que é a oliveira cultivada? A oliveira cultivada é o povo de Deus, é Israel, ela é cultivada. Por que ela é cultivada? Porque em várias passagens da Bíblia nós vemos que Jesus fez para si um cultivo. Ele cultivou, ele separou, ele deu atenção. Isso é a fruteira cultivada. A oliveira cultivada é o povo de Deus. A oliveira silvestre é aquela que foi deixada. São os gentios. São os gentios. Então, o que acontece agora? Eu vou pegar o enxerto silvestre numa cultivada. Então, eu estou colocando aqui. Isso significa que nós reincorporamos, significa dizer que é uma parábola que está a dizer o seguinte: eu estou colocando uma vida nova num tronco que já estava meio velho, meio caído, meio sem forças, e de repente eu estou trazendo um sangue novo, eu estou trazendo algo novo para aquela oliveira que já está velha, que já está cansada, que não está dando mais fruto nenhum. Então, nós reincorporamos na nação judaica. Isso significa que o povo de Deus, então, à medida em que ele vai se apercebendo desta mensagem, se apercebendo do que ele está perdendo,
né, e que isto é para ele em primeiro lugar, ele vai tomar um novo sentido, ou seja, ele vai se juntar a este povo de Deus. Ele vai se juntar a mim e a você. Né? Então, os judeus se juntarão aos gentios numa grande família, que é a família do povo de Deus. Como nós dizíamos, cegueira não é permanente, cegueira é parcial. Alguns já estão ouvindo. Né? Isto fez com que o que é interessante aqui na explicação de Paulo é que esta cegueira momentânea do povo de Israel, o povo de Deus, permitiu que os gentios fossem alcançados. Porque se os judeus ouvissem, ia ficar mais difícil os gentios se agregarem. Então, como eles não ouviram, eles abriram, né, abriu-se uma oportunidade para os gentios. Mas as promessas de Deus, as promessas que foram feitas para os patriarcas, estas promessas, elas serão cumpridas. Por que, meu amado? Porque Deus cumpre as suas promessas. Pode demorar milênios, pode demorar alguns anos, mas vai acontecer. A nação de Israel como um todo verá a salvação, porque este é o plano de Deus, é o plano original de Deus, é aquilo que Deus tem no coração dele, por uma única razão. Os dons, a vocação de Deus são irrevogáveis. E estes dons e esta vocação foram dados ao povo de Deus, foram dados a Israel, foram dados aos judeus. A humanidade, Eleni, a humanidade, meu amado, foi salva. A humanidade foi resgatada. Por que ela foi resgatada? Porque Deus tem misericórdia. Deus deu uma paradinha no povo dele, que era para resgatar todo mundo. Porque no coração de Deus, cabe ao judeu? Cabe, é o povo dele. Mas cabe a mim e cabe a você. Sabe por quê, meu amado? Porque nós ainda somos a menina dos olhos de Deus. Nós ainda somos objeto da misericórdia de Deus. Deus ainda tem um objetivo conosco. Deus ainda tem uma meta para conosco, que é a misericórdia, que é a salvação. A esperança de vida, a esperança de salvação, a esperança de vida eterna, esta Deus a tem. Não só para o judeu, tem também para ele. Não só para ele, tem também para nós, para mim e para você. Porque nós já não somos mais judeus ou gentios. Não. Nós já somos simplesmente povo de Deus, sem distinção, sem separação. Povo de Deus, seus filhos, seus servos, aqueles que estão atentos à sua voz, à sua vontade, aos seus mandamentos. Amém, amado? Bons estudos.